Colossenses 3, do 18 até o 21. Vamos ler juntos? São apenas 4 versículos e eu quero ler junto com a igreja. Vamos lá? Esposas, é isso, ó. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, queremos te agradecer pelo teu amor bendito e agora pedir uma bênção do Senhor para que tua palavra alcance lugar no nosso coração, ela cumpra os seus propósitos e ela sirva aos seus planos que são maiores do que aquilo que nós podemos pensar. Me entrego em tuas mãos, peço graça e poder do teu Espírito para pregar a tua palavra com fidelidade. Assim, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os 2 primeiros capítulos de Colossenses são capítulos que tratam mais de questões doutrinárias e teológicas, como Paulo, na maioria das vezes, faz com as suas cartas. Ele divide a primeira parte para tratar de doutrinas e teologia e a segunda parte nas questões práticas. Capítulo 3 é o primeiro capítulo em relação às questões práticas, tendo em vista que Colossenses tem apenas 4 capítulos, 2 falando mais doutrinariamente e 2 falando de aplicar essa doutrina na prática. O capítulo 3 começa de versículo 1 ao versículo 4, falando que se estamos em Cristo, se fomos ressuscitados com Ele, então nós devemos agora pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Ou seja, uma vez nascido de novo, uma vez recriado em Cristo, então o nosso maior objetivo é ter uma vida cristocêntrica, buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. A partir do versículo 5 até o versículo número 11, o Paulo vai tratar de como nós devemos lidar com a nossa velha natureza. Nós devemos matá-la, nós devemos reprimi-la, nós devemos sufocá-la. Aquilo que fez parte da nossa vida no passado, hábitos pecaminosos, práticas pecaminosas, nós devemos sufocá-la e matá-la, como ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E a partir do capítulo, ou versículo 12 até o 17, ele vai tratar da nossa vida eclesiástica agora. Devemos ser pacientes, devemos ser amorosos, devemos ser misericordiosos, devemos ser longânimos com o nosso próximo, tratando da nossa relação, por assim dizer, eclesiasticamente, com os nossos irmãos, amor, paciência, humildade, longanimidade, e ele destaca ainda 2 situações bem práticas, versículo 13 e 14, que é a questão de nós perdoarmos e de nós suportarmos uns aos outros. Na nova vida, nós temos, com a graça de Deus, essa capacidade de, como fomos perdoados em Cristo, perdoarmos também o nosso próximo e darmos suporte, suportar o nosso irmão no aspecto de ser para ele como se fosse uma escora nos seus dias difíceis, nos seus dias maus, e por que também não dizer suportar quando ele enche a nossa paciência. A gente pode falar nesses 2 sentidos. Versículo 15, 16 e 17, ele fala sobre a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o poder de Cristo. A paz de Cristo precisa ser o árbitro do nosso coração. A palavra de Cristo deve encher a nossa vida, fazendo um paralelo com Efésios 5,18, quando diz enchei-vos do Espírito, que Paulo está dizendo a mesma coisa, enchei-vos da palavra, porque não se pode se encher do Espírito e ser vazio da palavra, nem ser cheio da palavra e ser vazio do Espírito. No 17, ele fala que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, tendo Cristo como modelo e tendo o poder de Cristo nos auxiliando para que possamos praticar aquilo que nos é agora requerido na nova vida em Cristo Jesus. A partir do 18, que foi o texto que nós lemos aqui nessa manhã, é quando Paulo se dirige à igreja de Colossos para colocar como nós devemos viver a vida familiar como cristãos, como crentes, como aqueles que nasceram de novo.
E ele passa a dizer o seguinte: se você, mulher, tem Cristo como o Senhor preeminente da sua vida, você será submissa ao seu marido. Conforme o versículo 18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Carlinho, não disse nada, viu? Eu lembrei, pastor. Por isso que é bom as reuniões, né? Ok, isso aqui é coisa pastoral, viu, irmãos? Só na segunda-feira com vocês. Então, veja, ser submissa ao Senhor envolve algumas coisas importantes que, por mais que pessoas que estão aqui sejam dadas há muito tempo à vida de igreja, às vezes, por conta de um movimento chamado movimento feminista, às vezes essa palavra de ser submissa ao marido, ela vai sendo contaminada. E muitas mulheres, embora crentes, elas às vezes se arrepiam com esta palavra. Mas veja, é a palavra de Deus, é o soberano Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, que considera homem e mulheres iguais, nenhum é melhor do que o outro, mas coube a Deus trazer para um bom funcionamento da família uma questão, sim, hierárquica. E quando Deus, em sua sabedoria, diz: mulher, seja submissa ao seu marido, Ele não está tornando a mulher inferior, nem está tornando o homem superior. Pense na figura de um coronel e de um soldado. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus, são iguais diante de Deus, mas o soldado, ele precisa se colocar no seu lugar de hierarquia diante do coronel. O coronel é a autoridade e o soldado obedece, se ele tiver juízo. Mas isso não faz do coronel melhor do que o soldado. Bem como aqui, que na verdade, por trás disso aqui, existe uma questão de hierarquia militar mesmo, lá no texto original, colocando a mulher como uma esposa submissa. Essa submissão não é ilimitada. Essa submissão não é ilimitada. E essa submissão também não é opcional. Aqui é uma ordem. Então, se você está em Cristo, se Cristo é o seu Senhor preeminente, você em Cristo, e porque isso é adequado à vida da mulher, e porque isso é conveniente, ou seja, convém aqui, esposas, sede submissas ao próprio marido. Entenda, não é que a mulher é submissa ao homem, a esposa é submissa ao seu marido. Ela não deve submissão ao gênero masculino, ela é submissa ao seu esposo. Deus, na sua soberania, Ele cria essa hierarquia para que a coisa possa funcionar. Nas palavras do Hernando Dias Lopes, ele diz: a família nem pode ser acéfala, nem bicéfala. Ela nem pode ser sem cabeça, nem pode ter duas cabeças. Tem que ter uma cabeça. E como nós já sabemos previamente, a cabeça é o homem. Porém, Deus fez homem e mulher iguais. Nenhum é superior e nenhum é inferior. Mas o texto diz que convém no Senhor que a mulher seja submissa. Ela ajude o seu esposo na missão. Ela esteja ali como uma auxiliadora idônea. Ela esteja ali para, no Senhor, honrar o Senhor, ajudando o seu marido, com amor, com humildade, com respeito, com incentivo. Então esta é a ordem de Deus em relação à posição da mulher cristã dentro da família. E lá no texto paralelo de Efésios, capítulo 5, versículos 22, diz assim, que a mulher, ela precisa ser submissa ao marido, assim como, quem lembra, mulher? Como ao Senhor. Então a referência, minha querida, vai ser sempre o Senhor. Para nós otimizarmos o tempo, eu não vou ler aqui todas as vezes que aparece a palavra Senhor, desde esse versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 4. Senhor, 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 nos mostrando que a referência é o Senhor.
e a referência não é o cônjuge, não é o pai, não é o filho, como os próximos textos vão dizer. A referência é o Senhor, porque por vezes o cônjuge vai lhe desagradar. Talvez por muitas vezes o cônjuge vai lhe desagradar ao longo da jornada do casamento. E se você estiver pautando as suas ações em relação ao que o cônjuge é ou faz, por muitas vezes você vai dizer: eu não vou fazer porque ele não merece, eu não vou fazer porque ela não merece. Portanto, a referência é o Senhor. Então, por favor, anote essas coisas. É um mandamento. A submissão, ela não é sem limite. Por quê? Qual é o limite? O cônjuge não pode exigir do outro aquilo que ultrapassa os mandamentos do Senhor. Se ultrapassa os mandamentos do Senhor, o cônjuge está livre para não obedecer. Mas também ela não é opcional. Deixa eu olhar aqui. Eu sou submissa ou não sou submissa? Não, eu vou tomar a atitude de não ser. Não é isso que o texto diz. A esposa precisa ser submissa ao Senhor. E pasmem, se colocar como submissa, como aquela que vai ajudar o esposo, que vai motivar o esposo, que vai ser comprometida com a missão do esposo, dá maior liberdade à esposa. O pensamento secular, mundano, pecaminoso, acha que a mulher é mais livre quando ela faz simplesmente o que ela quer. Mas a Bíblia diz que quando nós cumprimos aquilo que o Senhor determina e ordena na sua palavra, nós encontramos maior liberdade na obediência à palavra do Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Lá em Efésios, o texto paralelo é: ame sua esposa, como Cristo amou a igreja. E isso vai além de afeto. E isso envolve proteção. E isso envolve provisão. E isso envolve cuidado emocional, sentimental, espiritual. O homem é o protetor da sua esposa. O homem é o provedor da sua esposa. O homem é aquele que vai tratar a sua esposa pensando no que diz também Pedro, capítulo 3, quando ele coloca a mulher como um vaso mais frágil, e isso não traz nenhuma conotação negativa para as mulheres. Ele está dizendo assim: homem, trate a sua esposa com delicadeza, trate a sua esposa como uma peça de cristal. Meninas solteiras, quando você estiver paquerando, quando você estiver investindo em alguém para namorar, você precisa saber se esse cristão, óbvio que é cristão, porque se você é cristão, você vai namorar um cristão, estou nem levando em consideração outras coisas. Você precisa olhar como ele observa a questão da masculinidade, se ele tem equilíbrio, se ele for aquele homem exageradamente masculino, o que se chama de grosso, de coronel, de bruto, de ignorante, fuja dele, porque ele está levando essa questão ao extremo, e não é isso que a Bíblia pede. Se ele for também muito mole, muito manso, muito aquém do que a Bíblia deseja, você também fuja dele, porque nenhuma mulher admira um homem mole, nenhuma mulher admira um homem manso demais, nenhuma mulher consegue admirar aquele homem que ela olha e diz: oh meu Deus, que homem mole. Mas ela também se sentirá muito mal e principalmente terá dificuldade de ser submissa àquele que trata com amargura. Portanto, a moça solteira está paquerando, olhe como ele consegue enxergar de maneira equilibrada a questão da masculinidade. Pois veja a ordem de Paulo: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Fica difícil para a mulher ser submissa quando o homem a trata com amargura, com rispidez, com ignorância. Quando o homem é bruto, quando o homem não é sensível, aí dificulta, embora não anule o dever dela de ser submissa, mas dificulta demais. Nós estamos falando aqui de famílias cristãs. Então, o papel do homem é amar a sua esposa. E eu já disse, isso vai mais do que afeto. E isso envolve provisão. Meninas solteiras, não case com um homem preguiçoso. Não case com um homem que não gosta de trabalhar. Não case com um homem que tem disposição para se levantar cedo
independente se aquela profissão ou aquele trabalho está dentro do que ele estudou para fazer ou não, mas ele se sente e deve se sentir assim mesmo na obrigação de trazer o pão para dentro de casa. Se está dentro da faculdade que ele fez, glória a Deus. Se não está, mas ele vai carregar pedra, ele vai carregar areia, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai trazer o pão para dentro de casa. Amém? Porque ele se sente responsável pela provisão da sua casa. Então, não case com preguiçoso. Já que eu estou falando nisso, eu digo sempre para minha filha: não case com um homem ignorante, não case com um homem preguiçoso, não case com um homem pirangueiro. E tudo isso você descobre no namoro, e nem adianta dizer que não sabia, porque tudo fica claro. Namoro não é para ficar se pegando fisicamente, namoro de crente. Namoro é para você conversar, é para você perceber as ideias, é para você olhar o que é que esse cara quer da vida, o que é que essa moça quer da vida, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, e isso você observa na conversa, e conversa, e conversa, e você chega à conclusão: esse é o homem que eu pedi a Deus, ou esse não é o homem que eu pedi a Deus. Namoro termina. O que não se pode terminar é casamento, mas namoro pode terminar 10. Chora um dia, chora 2, chora um mês, se você for muito bobo ou boba, mas você não morre. E eu digo, fim de namoro é livramento. Fim de namoro é livramento. E aí você aprendeu com aquela experiência daquele namoro que terminou, e veja o que você vai poder usar para frente. Mas você não pode tirar os olhos do texto bíblico e de centralizar Jesus nas nossas relações. Aqui, no caso, familiares. Porque quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, abra seus olhos. Então, marido, faça a sua parte em Cristo Jesus. É aqui que entra o versículo 17. Cristo é o modelo e Cristo é quem nos dá o poder para que nós possamos cumprir aquilo que a palavra de Deus requer de nós como pessoas nascidas de novo. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, é em Cristo que eu vou ter o modelo de um marido, e é em Cristo que eu vou alcançar poder para cumprir a minha parte que a Bíblia requer de mim como uma pessoa cuja vida está centralizada em Cristo. A família é a primeira instituição do mundo, ela vem antes da igreja, ela vem antes de governos, no entanto, ela é a mais atacada do mundo. Há um ataque poderoso do inferno contra a família, tentando quebrar os princípios, separar as famílias, trazer cada vez mais aquilo que se pode chamar, dependendo da situação, de uma família disfuncional, 2 homens, 2 mulheres, criando crianças, e assim a família é atacada. E nós não podemos tirar os olhos da palavra de Deus, que nos dá os princípios, e nos dá o modelo, e nos dá a maior referência de todas, que é o Senhor Jesus Cristo, para a luz de Cristo termos famílias edificadas. O maior investimento de um crente piedoso é trabalhar, e ele seja pai, ele seja filho, ele seja marido, ele seja jovem, ele seja adulto. Um dos maiores empreendimentos de um cristão é trabalhar em favor ou a favor de famílias piedosas edificadas em Cristo. Porque se tivermos famílias fortes, teremos uma igreja forte e teremos uma sociedade melhor. A desintegração da família é a desintegração da sociedade, é a desintegração do país. Quer ver como anda as famílias? Olha o resultado do país. Então, falando do Brasil, a gente pode atestar que as famílias não andam muito bem. Um número crescente de divórcios, as pessoas se casando cada vez mais tarde, como se dissesse assim: já que não tem jeito mesmo, então eu vou ter que casar. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia ensina, para o que a Bíblia coloca, do que é a família, dos seus princípios, nós obedecemos, então nós podemos perceber que a família é uma bênção de Deus. Não é ruim o casamento, não é ruim a família. A questão é estarmos dispostos a cumprirmos os nossos respectivos papéis no aspecto da mulher, submissão, no homem, de cabeça, de liderança, de tratar a mulher com amor, tratar a mulher com sensibilidade, não tratar com amargura nenhuma mulher, nem Jezabel teria dificuldade de se submeter a um homem que trata carinhosamente, que trata respeitosamente, que trata com amor.
Então pense aí, homem. Quiser saber mais, faça o encontro de casais, viu? Dia 26, 27 e 28 de abril. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de quem? Do Senhor. Então, em tudo, os filhos precisam ser obedientes aos pais. Não cabe para o filho cristão, o filho que está em Cristo, não cabe rebeldia, não cabe desobediência, não cabe bater de frente, não cabe desrespeitar, não cabe desonrar. A única coisa que cabe para um filho que está em Cristo em relação aos seus pais é obedecer. E essa obediência também tem limites, porque se seu pai exigir de você qualquer coisa que vá além dos mandamentos do Senhor, você tem liberdade para não obedecer. O exemplo aqui bem chulo e bem... Filhos, vamos fazer um assalto. O filho diz, não posso, pai, nem vou, porque a Bíblia diz, não roubarás. Então você está acobertado, por assim dizer, por Deus, para não obedecer a algo que vai além do que é ético, do que é correto, do que é certo. Mas, em suma, filho, obedeça o seu pai. E eu quero reiterar aqui, filhos que obedecem os pais serão honrados pelo Senhor. Olha, você não deve ficar dando ouvidos a coleguinhas da sua idade, amiguinhos, ou aquele pessoal que gosta de tirar onda, porque você não faz isso, não faz aquilo, não vai ali, não vai acolá, porque você é crente, ou porque seus pais dizem para você não fazer, não ir. Olha, você não vai perder nada, você vai ganhar, porque Deus vai honrar você. Ande no caminho da obediência, da honra, do respeito, e no tempo oportuno o Senhor irá honrar a sua vida, porque diz a palavra do Senhor, aos que me honram, honrarei. Então, se você honrar a Deus, em obediência aos seus pais, no tempo certo, Deus vai honrar você. E mais, muitos são os livramentos que Deus dá na vida de filhos, por obedecer aos pais. Às vezes deixam de cair em muitas ciladas, em muitos perigos, porque obedeceram aos pais. E quantos hoje não estão chorando, porque caíram em ciladas, caíram em situações, porque desobedeceram aos pais. Mas o mandamento do Senhor, filhos, obedeçam aos vossos pais. Encerrando, irmãos, versículo número 21 diz, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Como é que um pai pode irritar o filho? Sendo injusto. Por exemplo, trazendo uma punição maior do que a dosagem. Foi além. Ele é aquele pai que às vezes fica, olha, estou juntando. Aí quando vai punir, ele exagera. Como que um pai ou pais, aqui a ideia é mais pai e homem, mas podemos falar de ambos. Como que um pai pode provocar seu filho a ira, fazendo comparação entre irmão e irmão. Por que você não é como seu irmão? Por que você não faz como seu irmão? Por que você não faz isso com aquilo? Como pais podem provocar ira, exigindo do filho uma coisa que ele mesmo não faz. Não beba, não fume, não minta, não faça isso. E ele faz tudo e o filho vê. E a Bíblia diz, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tratar com injustiça, tratar com comparação, tratar sendo mau exemplo o filho, isso vai desanimando o filho. Irmãos, são dicas preciosas, não minhas, mas da palavra de Deus, para que a nossa família viva centralizada em Cristo. E vivendo centralizada em Cristo, e cada um debaixo da ajuda do poder de Deus, cumprindo o seu respectivo papel, tenhamos lares abençoados, tenhamos lares que exalem o bom perfume de Cristo, porque ter uma família edificada, abençoada, que você tem prazer de voltar do trabalho para casa, ou da faculdade para casa, ou da escola para casa, uma família não se constrói com o nosso próprio braço, ou com a nossa própria força, ela se constrói olhando para o nosso maior modelo, Jesus Cristo, e buscando nele poder para juntos, pais, filhos, marido, esposa, cumprirmos o nosso papel
E se acaso um anjo do céu descer para a nossa casa, ele não estranhe, porque a nossa casa será parecida com um pedacinho do céu. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, que Deus nos dê a graça de cumprirmos os nossos respectivos papéis, para que a nossa casa seja edificada em Cristo e para a glória de Deus. Você pode ficar de pé, por favor, para que nós possamos orar ao Senhor. Ore pela sua família, ore aí pela sua família e peça a Deus graça para você fazer a sua parte, para você cumprir o seu papel. Você que é filho, pai, esposa, esposo, cônjuge, se seu familiar estiver do seu lado, dê a mão a ele e ore aí, para que Deus lhe ajude e dê a graça de você cumprir o seu papel. Senhor, nós estamos aqui, Pai, buscando a Tua graça para termos familiares, famílias ajustadas, edificadas, abençoadas em Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de cumprirmos os nossos respectivos papéis de marido, de esposa, de filhos, de pais, sob a bênção do Senhor, sob o poder do Senhor. Que a nossa casa reflita Cristo, que a nossa casa exale o bom perfume de Cristo. Guarde a nossa casa e as nossas respectivas famílias dos ataques de Satanás, das obras de Satanás, que tem se levantado com fúria total para destruir as famílias, para que crianças sejam criadas longe da união dos seus pais. Temos percebido que a maior vítima da separação tem sido as crianças, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, traz sobre a nossa casa a graça, a humildade, o perdão, a capacidade de nós perdoarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, e, ó Deus, termos no nosso coração a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o poder de Cristo, para termos famílias abençoadas. Se tem família aqui, Senhor, em crise, que o Senhor traga o socorro, traga a restauração, traga o perdão, traga a renovação, traga, Senhor, o milagre da restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E recebe em Tuas mãos a nossa família, e sê Tu, Pai, o edificador da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus abençoe a sua família.